Assisti ontem à noite ao documentário Uma Viagem ao Infinito da Netflix e fiquei profundamente impressionado com seus minutos finais. O documentário reúne matemáticos, físicos, cosmólogos, entre outros estudiosos, para falar sobre o infinito e sobre o destino do universo. E a descrição que apresentam do futuro do cosmos é perturbadora. Segundo o cenário cosmológico apresentado, o universo continuará sua expansão. As galáxias ficarão cada vez mais distantes umas das outras. As estrelas consumirão seu combustível e se apagarão. A vida desaparecerá. Em escalas de tempo quase inimagináveis, estrelas, planetas, galáxias e até buracos negros deixarão de existir. Restarão partículas dispersas na imensidão. Então surge a frase que mais me impressionou em todo o documentário. Haverá um último pensamento. Pense nisso. Em algum momento, segundo essa visão, haverá o último ser consciente do universo. Ele pensará alguma coisa, talvez sobre si mesmo, talvez sobre o universo, talvez sobre o amor, talvez sobre a morte. E depois disso, silêncio. Nunca mais haverá uma consciência para contemplar uma estrela. Nunca mais haverá alguém para ouvir música. Nunca mais haverá uma mente capaz de compreender uma equação. Nunca mais haverá alguém para dizer eu amo você. O universo continuará, mas não haverá ninguém para saber que ele existe. Até aqui estamos diante de uma hipótese cosmológica. A ciência deve investigar o destino do universo. Esse é precisamente o seu trabalho. O problema começa quando o documentário passa quase imperceptivelmente da física para a filosofia. E quero fazer aqui uma distinção importante. Não estou dizendo que físicos, matemáticos ou cosmólogos não possam falar de filosofia ou metafísica. Evidentemente podem. Podem estudar filosofia, refletir sobre o sentido da existência, pensar sobre Deus, sobre o bem, sobre a beleza, sobre a consciência e apresentar a sua visão de mundo. O problema é outro, muito mais sutil. Durante boa parte do documentário, ouvimos essas pessoas falarem com enorme autoridade sobre assuntos nos quais são especialistas. Matemática, partículas, buracos negros, expansão do universo, cosmologia, infinito. Ficamos naturalmente impressionados com sua inteligência e sua erudição. Então, quase sem percebermos, as perguntas mudam. Já não estamos perguntando como o universo funciona ou qual poderá ser o seu destino físico. Estamos perguntando se a vida tem sentido. Se a morte, ou melhor, se o amor possui significado. Se a beleza tem valor. Se a consciência é apenas um fenômeno passageiro. Se existe alguma realidade para além do universo material. E aqui aconteceu uma mudança de campo. O cientista continua sendo a mesma pessoa brilhante que ouvíamos alguns segundos antes, mas a natureza da pergunta mudou. E, portanto, o método, isso é muito importante ser enfatizado, o método necessário para enfrentá-la também mudou. O problema não é o cientista falar de metafísica, o problema é o espectador não perceber quando o cientista deixou de falar como cientista e começou a falar como filósofo. Corremos, então, o risco de transferir para suas afirmações filosóficas a autoridade que legitimamente reconhecemos em suas afirmações científicas. Um cosmólogo pode ter enorme autoridade para falar sobre a expansão do universo, sem possuir, por causa disso, a autoridade especial para responder se a existência humana tem sentido. Um físico pode conhecer profundamente a constituição da matéria, sem que esse conhecimento, por si só, o habilite a afirmar se existe ou não uma realidade transcendente. A ciência pode estudar as partículas que constituem
meu cérebro. Pode investigar o que acontece em meu organismo quando amo alguém. Pode analisar os mecanismos cerebrais envolvidos quando contemplo algo belo. Mas ela não pode me dizer, por meio de seu método, por que o amor possui valor. Não pode determinar experimentalmente por que a beleza importa. Não pode descobrir num laboratório por que uma pessoa possui dignidade. E, sobretudo, não pode determinar empiricamente qual é o sentido último da existência humana. Essas são perguntas filosóficas e metafísicas. E é justamente depois de descrever um futuro no qual toda a consciência desaparecerá que alguns dos participantes do documentário procuram preservar o significado da existência. Isso me deixou atônito. Falam da beleza, do amor, da consciência, do privilégio extraordinário de termos este breve momento no qual podemos contemplar o universo. Uma das participantes diz encontrar algo encantador no fato de saber que faz parte disso tudo. Quer dizer, e eu compreendo, assim, de certa forma, eu fico pensando assim, o seu sentimento, mas filosoficamente eu preciso perguntar, de onde vem esse sentido? Se no final toda a consciência desaparecerá, se toda a memória será apagada, se toda a obra humana será destruída, se toda a história será esquecida, se não haverá ninguém para recordar Shakespeare, Bach, Einstein, uma mãe que amou seu filho, ou qualquer um de nós, em que sentido esse significado está inscrito na própria realidade? Qual o sentido de você falar, eu participo desse processo de transformação da realidade em poeira estelar? Dizer que tivemos um breve momento de consciência, beleza e amor não resolve a questão. Porque afirmar que essas coisas têm valor já é fazer filosofia. E essa afirmação precisa ser fundamentada. Dizer que algo é belo não explica porque a beleza possui valor objetivo. Dizer que amamos não explica porque o amor importa. Dizer que somos parte do universo não explica por que pertencer a um universo indiferente confere significado à nossa existência. E há algo ainda mais profundo na afirmação daquela participante, de que encontra encanto em saber que faz parte de tudo isso. Veja só, pense comigo, quem é esse eu que faz parte de tudo isso? Se uma concepção estritamente materialista da realidade estiver correta, esse eu que hoje contempla o universo desaparecerá. Minha consciência cessará. Minha memória desaparecerá. Não haverá um sujeito permanente participando conscientemente de alguma coisa. As partículas que hoje constituem meu corpo poderão continuar existindo de alguma forma. Mas eu não estarei lá. Há uma enorme diferença entre dizer as partículas que constituem meu corpo continuarão pertencendo ao universo e dizer eu continuarei fazendo parte dessa grande realidade. Meu Deus, isso é muito sério. É precisamente o eu que precisa ser explicado. E aqui está, para mim, uma ausência importante do documentário. Eu gostaria que essa visão de mundo tivesse sido colocada em diálogo mais explícito com outras possibilidades metafísicas. Não houve quem fizesse contraponto ao que aqueles especialistas declararam. Porque existem outras perguntas. E se a consciência não for simplesmente um acidente temporário da matéria? Olha que questão. Se a consciência não for simplesmente um acidente temporário da matéria? E se o amor não for apenas uma experiência produzida por cérebros destinados à decomposição? E se a beleza que percebemos do universo apontar para algo que transcende o próprio universo? E se a razão humana for capaz de compreender matematicamente o cosmos, porque tanto a mente humana quanto o cosmos procedem de uma razão maior? E se nossa inquietação diante da morte não for apenas uma dificuldade psicológica de aceitar o desaparecimento, mas o sinal de que fomos feitos para algo que a morte não pode satisfazer? A ciência
não pode responder negativamente a essas perguntas simplesmente porque o seu método não foi construído para respondê-las. E esse é o ponto fundamental. A ciência pode investigar como o universo funciona, pode formular hipóteses sobre como o universo fisicamente terminará. Mas quando perguntamos por que existe alguma coisa em vez de nada, por que existe consciência, por que o amor possui valor, por que a beleza nos comove, se existe uma realidade transcendente ou qual o sentido último da existência, atravessamos a fronteira da ciência empírica. Entramos na filosofia, entramos na metafísica e inevitavelmente nos aproximamos da pergunta sobre Deus. É por isso que precisamos distinguir duas afirmações muito diferentes. Uma coisa é dizer, segundo nossos melhores modelos cosmológicos, chegará o momento em que não haverá mais seres conscientes no universo. Veja só, que para mim o que é um absurdo, que vai de encontro de toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento, vai de encontro ao cristianismo. Outra coisa completamente diferente é dizer, portanto, haverá o último pensamento da realidade. A primeira afirmação pode pertencer às hipóteses, ao mundo das hipóteses cosmológicas. A segunda pressupõe uma metafísica. Porque para afirmar que o último pensamento produzido por um cérebro material será o último pensamento que existe, será necessário saber previamente que não existe nenhuma mente para além da matéria. E isso a física não demonstrou. Não porque a física tenha fracassado, mas porque essa simplesmente não é uma pergunta da física. Por isso, o que mais me impressionou em Uma Viagem ao Infinito não foi sua descrição do universo. Foi perceber a tentativa de preservar significado depois de descrever uma realidade na qual, finalmente, não restará ninguém para quem alguma coisa possa significar alguma coisa. O documentário nos convida a pensar. Tivemos consciência, experimentamos beleza, conhecemos o amor, contemplamos o universo durante um breve momento. E isso basta. Veja só. Mas a ciência não demonstra que basta. Essa é uma conclusão filosófica. E o cristianismo apresenta, conforme acabei de declarar, uma possibilidade radicalmente diferente. O amor importa porque a realidade última não é impessoal. A beleza importa porque não é mero acidente de partículas cegas. A consciência importa porque a pessoa humana não é apenas uma organização temporária da matéria. E a morte não tem a palavra final. Por isso, aquela frase do documentário continua ecoando em minha mente. Haverá um último pensamento. Talvez haja um último pensamento produzido por um cérebro humano. Veja só. Talvez um último pensamento no universo físico. Mas a ciência não pode dizer que esse será o último pensamento da realidade. Porque se por trás do universo houver uma mente eterna, se a razão que tornou o cosmos inteligível não estiver contida no próprio cosmos, mas for seu fundamento, se, como afirma o Evangelho, no princípio era o Verbo, então o último pensamento humano não será o último pensamento. Porque antes que qualquer cérebro humano passasse, Deus já pensava. Antes que qualquer ser humano amasse, Deus já amava. Antes que qualquer olho humano contemplasse a beleza já encontrava seu fundamento naquele que criou todas as coisas. E depois que a última estrela se apagar, Deus continuará sendo Deus. Nesse caso, nós não somos um breve lampejo de consciência entre duas eternidades de silêncio. Somos criaturas finitas chamadas a participar da vida daquele que não teve princípio e não terá fim.